Senhores ministros, senhor procurador-geral, havendo quórum, declaro aberta a sessão. Estão presentes os senhores ministros Valmir Campelo, Otto Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, Haroldo Cedrais, Raimundo Carreiro, José Jorge, Zé Múcio, Ana Reis, senhores ministros substitutos, Augusto Chama Cavalcante, Marcos Benquerer Costa, André Luiz de Carvalho e o senhor procurador-geral Lucas Rocha Furtado. Em férias, o ministro substituto Éder de Oliveira. Submeto para homologação até número 29. Como não há manifestação em sentido contrário, declaro homologada a referida ata. Inicialmente, concedo a palavra ao deputado federal Eduardo da Fonte, que disporá de 7 minutos para produzir sustentação oral, na condição de autor do requerimento que deu origem à solicitação do Congresso Nacional. Senhor presidente Benjamin Zimler, senhor vice-presidente Augusto Nardes, senhor ministro corregedor, também Augusto Nardes, senhor ministro Valmir Campelo, senhor ministro Otto Alencar Rodrigues, senhor ministro Haroldo Cedrais, senhor ministro Raimundo Carreiro, senhor ministro José Jorge, senhor ministro José Múcio Monteiro, senhora ministra Ana Reis, senhores ministros substitutos Augusto Sherman, ministro Marcos Benquerer, ministro André Luiz Carvalho, senhor procurador-geral Lucas Furtado. Hoje, sem dúvida alguma, é um dos pronunciamentos mais importantes da minha carreira política até o momento, pois chego a esta Corte de Contas, representando a esperança de milhares de brasileiros que acreditam que este tribunal irá fazer valer os direitos dos consumidores brasileiros. Tive a oportunidade de ser o autor desse requerimento quando entrei no meu primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados e apresentei um pedido de fiscalização e controle na Comissão de Defesa do Consumidor para que esse tribunal realizasse uma auditoria nos reajustes tarifários da CELP. Foi encontrado por este tribunal um erro na metodologia de reajuste das tarifas. Erro este, senhores ministros, que prejudicou e muito os consumidores de todo o Brasil. Prejudicou por quê? Porque, infelizmente, as distribuidoras de energia elétrica não cumpriram com o seu papel. E tive também a oportunidade de ser o presidente da CPI da Conta de Luz. CPI esta que deu várias contribuições ao nosso país, contribuições que eu gostaria de destacar aqui, entre elas, sem dúvida, trabalho de colocar na ordem do dia do nosso país os altos preços das contas de luz pagas pelo povo brasileiro. E também exaurir e discutir na Câmara dos Deputados a questão do ressarcimento do que foi pago a mais pelos consumidores em todo o Brasil. Em várias ocasiões, tive a oportunidade da CPI de escutar tanto as distribuidoras quanto a ANEEL, que foram claros em depoimentos que havia um erro e que estavam dispostos a devolver o que foram pagos a mais ao povo brasileiro. Só que depois, infelizmente, a ANEEL não mais compactuou com a ideia de devolver e simplesmente tomou posições contrárias ao assunto. E o que mais se discutiu durante a CPI e em várias audiências públicas na Câmara dos Deputados é se existe ou não a quebra de contrato de concessão. E com a oportunidade de ter debatido isso de uma forma exaustiva na Câmara dos Deputados, eu vejo que não houve de forma alguma e não haverá de forma alguma quebra de contrato. Porque, de acordo com o inciso 7º da cláusula 5ª dos contratos de concessão, estabelece que é a obrigação da distribuidora arrecadar na conta de luz os encargos setoriais e repassá-los ao Tesouro. Então, senhor procurador-geral Lucas Furtado, o que houve, na verdade, foi que na conta de luz do povo brasileiro,
houve uma arrecadação indébita por parte das distribuidoras. Porque se na conta de luz tem destacado em todas elas, em todo o Brasil, a parte da geração, a parte da transmissão, a parte da distribuição, a parte dos impostos e a parte dos encargos setoriais. E o que foi que fez as distribuidoras de energia elétrica? Na parte dos encargos setoriais, arrecadou esses valores em nome dos encargos e não os repassou para a União. Então, houve apropriação indébita por parte das distribuidoras de energia elétrica. Inclusive, por vários momentos da CPI, a ANEEL se dispôs a fornecer esses valores à Câmara dos Deputados. E, infelizmente, obstruindo os trabalhos da CPI, ela nunca forneceu essas informações. Mas hoje, o Ministério Público Federal demanda ações na Justiça Federal por obstrução dos trabalhos da CPI da conta de luz por parte da ANEEL, da Agência Reguladora de Energia Elétrica. E tive a oportunidade, senhores ministros, de ter acesso a informações que tanto busquei, que tanto procurei na semana passada, decorrentes dessas informações passadas ao Tribunal de Contas na União. Que em 10 distribuidoras, no ano de 2009, o povo brasileiro foi lesado em vários bilhões de reais. Digo lesado porque o objeto no qual se encontrava na conta de luz do povo brasileiro era, de acordo com o inciso 7º, era que as distribuidoras deveriam arrecadar esses valores e repassar imediatamente ao Tesouro Nacional. Então, isso elas não fizeram. E, por exemplo, a Eletropaulo, no ano de 2009, arrecadou indevidamente nas suas contas 174 milhões de reais. E que isso representa 1,88% do seu faturamento. A CEMIG arrecadou 107 milhões de reais. A Copel, 90 milhões de reais. A CPFL, 70 milhões de reais. A Coelce, 49 milhões de reais. A CEMAT, 40 milhões de reais. A Coelba, 32 milhões de reais. A RGE, 28 milhões de reais. A ES-Sul, 26 milhões de reais. A Enesul, 10 milhões de reais. No montante de 10 distribuidoras que lesaram o povo brasileiro, ficou o valor de 631 milhões de reais, sem que esses valores fossem repassados ao Tesouro da União. Sem que esses valores fossem devolvidos aos consumidores que pagaram num propósito diferenciado do que estavam ali. Esses valores ficaram nos cofres das distribuidoras de energia elétrica de uma forma que não tem explicação para o povo brasileiro. O povo brasileiro pagou a conta para que fosse destinado aos encargos setoriais. E, de acordo com os contratos de concessão, esses encargos setoriais têm que ser repassados ao Tesouro da União. Então, senhores ministros, senhora ministra, é aqui com a esperança depositada nessa Corte de Contas que venho fazer um apelo aos senhores e à senhora ministra. Vamos mostrar ao Brasil que esse Tribunal de Contas orgulha o povo brasileiro, que esse Tribunal de Contas fará com que as distribuidoras de energia elétrica devolvam esses valores ao povo brasileiro. E também fiz uma sugestão a esse tribunal. Eu sei da complexidade do assunto. É um assunto complexo. É um assunto que tem que ser tratado de uma forma que nós possamos sair daqui com uma resposta ao Brasil. Esses valores poderiam ser devolvidos em formas compensatórias nas próximas contas de luz dos próximos anos do povo brasileiro. Porque só assim nós iremos estar respeitando os contratos de concessão, iremos estar respeitando os direitos dos consumidores brasileiros. Porque, infelizmente, o papel da agência reguladora, da ANEEL, não vem condizendo com o seu verdadeiro papel de uma agência reguladora, porque já deveria ter feito isso, já deveria ter feito esse encontro de contas com os consumidores. Porque, se fosse ao contrário, se esse débito fosse
dos consumidores com as distribuidoras, o povo já teria pago e as distribuidoras já teriam recebido. Então, senhores ministros, me orgulho muito de poder estar aqui representando o Estado de Pernambuco, que originou este pedido de fiscalização e controle. E me orgulho muito de poder estar aqui nesta corte, defendendo o meu Estado e o meu país. O meu muito obrigado a todos e tenho a certeza que será feito aqui justiça com os direitos dos consumidores de todo o Brasil. Agradeço ao deputado federal Eduardo da Fonte.